Olá! A história de hoje já é muito conhecida por muitas pessoas, principalmente quem trabalhou em empresa, mercado de treinamentos, enfim, mas sempre existe espaço para a gente compartilhar algo que talvez alguém não tenha escutado, ouvido. E essa é uma história de uma formiga, na verdade de várias formigas que tinham como desafio subir uma árvore muito alta, né? É uma fábula que fala dessas formigas que tentavam chegar no topo dessa árvore. E o que acontece é que durante essa tentativa, todas as formigas que estavam lá embaixo e aquelas que estavam tentando, elas ficavam se comunicando e ninguém acreditava que as formigas iam conseguir chegar lá no alto, né? E os comentários lá embaixo eram muito negativos, né? Nossa, você não vai conseguir, desce daí, é impossível, a árvore é muito alta, nenhuma formiga nunca chegou até lá. E várias formigas foram desistindo. E várias foram parando em vários pontos, né? Da árvore. Menos uma. Essa continuou a subir, passo a passo. Apesar de todos os comentários, de todos os gritos lá de baixo, né? As vozes foram ficando mais baixas. E essa formiga, né? Contra todas ali a torcida de que não daria, chegou até o topo. E quando ela desceu, ela ficou muito feliz, ela chegou sorrindo e perguntaram para ela como que ela tinha conseguido. E o que eles descobriram? Que aquela formiguinha que chegou no topo era surda. E o que a gente aprende dessa história, eu e você? Quando eu vi essa história, eu era muito jovem e foi muito interessante porque eu nunca mais esqueci. É que o seu melhor você nunca vai conseguir dar e fazer se você estiver ouvindo o conselho dos outros, porque o desânimo das pessoas, a sensação de fracasso à sua volta pode te contaminar. E aquilo que não deu certo para 300 pessoas pode dar para você, basta você acreditar, basta você se esforçar. Só que quando a gente escuta o medo, as críticas destrutivas, né, o negativismo, a gente tem a tendência de parar, ou de desanimar, ou de questionar. Ou de fazer algo que até a gente estava estudando essa semana no nosso encontro de Hot City com os nossos mentorados. A gente toma uma decisão, demora para tomar essa decisão, que é algo bom para nossa vida, e depois, no primeiro sinal de que aquilo não está funcionando, a gente começa a querer mudar de decisão a cada minuto. Vejo alguém fazendo algo diferente, eu vou e faço. Vejo alguém tentando uma coisa diferente, dando certo, eu paro o que eu tô fazendo e eu vou lá e me atrevo a fazer igual. E não é assim que a gente tem que agir. Não é assim que as pessoas bem-sucedidas, que nós admiramos, agem. Elas tomam decisões rápidas e elas raramente voltam atrás. Elas não mudam, elas permanecem naquela decisão. Porque foi uma decisão sensata, que tem um objetivo e uma missão a cumprir. Como aquela formiga. Ela continuou na direção dos seus objetivos, mas porque ela era surda. Então ela não viu toda a torcida para que não desse certo. Quando você foca no que você acredita e você segue em frente, mesmo que digam que você não vai conseguir, qual é a chance de você alcançar o que ninguém alcançou? É muito grande. É muito grande. Eu posso falar pela minha trajetória de vida, pela minha trajetória profissional. É possível você ir contra a manada, é possível você ir contra os pinguins ali que estão seguindo para uma mesma direção. É possível você fazer tudo isso e ser bem-sucedida. Mas você não pode ter expectativa de esperar que as pessoas celebrem, que as pessoas comemorem, que as pessoas parabenizem. Não, isso não vai acontecer. Porque o que gera conexão entre as pessoas é fragilidade. E eu também sou frágil, apesar de eu ser como a formiguinha em muitos aspectos da minha vida, onde eu alcancei o topo, mesmo com dúvidas à volta, eu também tenho minhas fragilidades. É nas fragilidades que eu vou me conectar com as pessoas, com certeza, não com as minhas vitórias. Por isso que eu pouco falo aqui de alguns marcos que nós temos. Mas esses marcos são para mim. Eles me movem a entender que em vários momentos da minha vida eu tive coragem
de fazer aquilo que eu queria e não o que os outros pensavam. Eu tive coragem de fazer algo diferente do que era esperado. Eu tive coragem de fazer algo que não me dava garantias. Em todos os avanços que eu tive, foi isso que me moveu, a coragem, o acreditar, o sonho, o desejo. Eu dou um exemplo aqui para vocês que me acompanham e sabem, mas eu larguei literalmente a minha carreira profissional, né, em grandes empresas, em multinacionais, na área de comunicação e marketing, quando eu decidi me mudar para a praia. Quando eu decidi vir para Ilhabela com o Marcelo para a gente iniciar uma estrutura aqui familiar, eu não imaginava empreender naquela época. Só que eu também estava abrindo mão de continuar construindo a minha carreira no corporativo, que era o que eu fiz a minha vida inteira, no mais de 10 anos em São Paulo, trabalhando em grandes empresas, nessas áreas de comunicação e gostando do que eu fazia. Porém, em determinado momento, aquilo não fazia mais sentido do que buscar outros sentidos para minha vida, outros desafios. E então, eu decidi parar, né, com aquele movimento e iniciar um novo processo, vindo para cá. Mas pode ter certeza que eu tomei essa decisão sem comunicar a ninguém. A minha decisão de mudar para a praia foi um processo exatamente igual ao da formiga. Eu e Marcelo, nós decidimos mudar, nós não comunicamos a família, nossos pais, nós não comunicamos amigos, nós não comunicamos eu não comuniquei a empresa que eu trabalhava, o Marcelo não comunicou pessoas envolvidas com o projeto de trabalho dele. Então a gente tomou essa decisão, a gente sustentou ela por alguns meses, porque a gente não tomou a decisão e já logo, né, fez essa mudança. A gente fez os passos que a gente precisava fazer. Nós tínhamos montado um apartamento em São Paulo, quando a gente casou, maravilhoso, tudo novo. Então nós tivemos que entregar esse apartamento. A gente foi fazendo as etapas que a gente via que eram necessárias até a nossa mudança. Vocês entendem que se eu tivesse aberto isso, talvez antes de realmente mudar, talvez eu não tivesse mudado. Porque se eu tivesse ouvido todo mundo durante esse processo aí, que eu fiquei cerca de 1 ano em São Paulo antes da mudança, talvez eu não tivesse mudado. Mas nós tivemos essa decisão de comunicar quando tudo já estava decidido, definido. E por mais que as pessoas transmitissem para nós insegurança e medo na fala delas, aquilo já não impactava mais, porque a decisão tinha sido tomada e a mudança já tinha sido startada, né, de forma em ação, né, não era só um desejo. Então tem muitas coisas que a gente tem que ir lá e fazer. E às vezes tudo bem, pessoas muito próximas precisam apoiar, mas será que é todo mundo? Ou às vezes é uma pessoa só que você precisa de ter o apoio, de ter ali incentivando você. Mais um exemplo pessoal. Quando eu estava no digital, né, e decidi que eu ia estudar e aprender, e comecei por diversos caminhos, como todos começamos, com cursos baratos, com lives, fazia parte de todos os workshops disponíveis, fui em eventos presenciais em São Paulo, os maiores desse segmento digital, né, fui na Afiliados Brasil, fui no Million, fui no G4 Educação e outros. E o que ficou para mim muito? Quando eu busquei realmente estruturar um negócio, eu percebi que eu precisava de alguém que já estava tendo resultados no digital. Foi quando caiu a ficha, como que eu vou fazer isso dessa forma tão solta? Se eu realmente levo a sério e quero que isso seja uma fonte de renda minha, seja trabalho, seja algo que vai me gerar realmente, né, demanda, eu fui buscar uma pessoa que já estava vivendo disso, né? Foi a minha primeira mentora no digital. E ali ela fez a proposta e existiu um investimento para eu acessar o conhecimento dela, para eu acessar a trajetória dela, para ela encurtar o meu caminho e falar, olha, você está fazendo assim, vai por aqui que aqui é mais fácil, aqui eu já validei, aqui eu já tenho resultado. E a única pessoa que eu falei sobre esse investimento, a única pessoa que eu abri sobre esse desejo, né, de me tornar mentora, foi meu esposo. Eu não deixei de falar com ele antes de dar a resposta para ela. Ela fez uma proposta, existiu um investimento financeiro alto naquele momento. E eu compartilhei com o Marcelo. E graças a Deus ele é um homem muito sábio e muito pra frente. E ele foi a primeira pessoa, ele teve mais fé até em mim do que eu mesma naquele momento. Ele falou, com certeza é isso que você precisa. Entra,
começa, vai dar certo. E de fato, todo investimento que a gente faz em nós e no nosso negócio, desde lá de trás eu percebo que esse medo são de pessoas que nunca tentaram fazer um investimento, né? Mas quando a gente faz, a gente vê que ter pessoas ao nosso lado faz a gente ter mais direcionamento, faz a gente ter mais fôlego e até não desistir no meio do caminho. Então, é o papel fundamental de pessoas que estão com a mesma visão que nós. Às vezes a gente não encontra isso na nossa rotina, no nosso círculo de amizades, o quanto é fundamental. Ali a formiguinha, ela não tinha um mentor nem uma mentora, então ela contou com ela mesma. E será que você tem seguido os teus instintos? Será que você tem seguido os seus objetivos? Será que você está caminhando na direção do topo? Ou você está parando para se distrair, para explicar para as pessoas qual que é a tua visão, para onde você vai e até onde você pode ir com o seu conhecimento, com aquilo que você tem dentro de você? Se faça essa pergunta no dia de hoje e eu desejo que vocês façam um excelente dia.